Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não deveria existir entre nós um outro Evangelho. Não deveria existir entre nós um outro evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. Ou seja, não deveria existir entre nós esse outro evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque ele tem perturbado a nossa vida. Ele tem pervertido a nossa fé, a nossa consciência. Ele tem feito com que nós estejamos misturando muitas coisas erradas. Aquilo que deveria ser algo único, genuíno e certo. Então, quando esses erros acontecem, o Senhor Jesus não aprova nenhum deles. E esse já é um motivo suficiente para que nem você, nem eu possamos ficar envolvidos, enredados por esse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Diante dessa coisa que o Senhor Jesus está vendo, que Ele está constatando esse problema grave que está acontecendo. O que nós devemos fazer diante disso? O que nós devemos fazer é fugir, escapar e sair fora disso aí. Porque o Senhor Jesus já nos enviou essa mensagem aqui para nos ajudar a fazer isso. Porque essa mensagem é muito simples e clara para as nossas vidas. Por ela, o Senhor Jesus está nos dizendo que devemos voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, cabe agora a cada um de nós fazermos o que o Senhor Jesus quer. E o que Ele quer é que você e eu possamos voltar juntos para o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Porque esse outro evangelho que está por aí, que muitas pessoas têm tolerado, quem vem pregando esse outro evangelho não serve para as nossas vidas. É errado, é enganoso, é mentiroso, é nocivo, é podre, é um lixo que nos contamina, é um fermento que nos apodrece, é um fogo que está nos consumindo, pouco a pouco, lentamente, está nos fazendo morrer. Todas as más consequências que podem acontecer na vida das pessoas por causa desse evangelho misturado para pervertido está nos distanciando do próprio Senhor Jesus, da sua verdade, da sua graça, da sua sã doutrina, do seu evangelho genuíno, da sua simplicidade, da sua pureza. Então, quando estamos distantes de tudo isso e muito mais, cada vez mais estamos nos afundando nesse evangelho misturado para pervertido. Está nos arrastando para a ruína e perdição. Essa é a verdade. Essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo. É disso que Ele quer nos salvar, nos arrebatar desse fogo. Então, meus irmãos, chegou a hora de cada um de nós darmos ouvidos a que o Senhor Jesus nos diz através dessa mensagem aqui. Porque Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Quem quer o nosso mal é esse outro evangelho misturado para pervertido, que os homens pervertidos estão vindo pregando. Eles querem o nosso mal. Mas o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, não quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele está dando a oportunidade de cada um de nós sair disso aí, desse erro fatal que infelizmente está levando muitas vidas para o cristianismo, para o comércio, para o misticismo, para outras doutrinas, para ensinos de demônios, para espíritos enganadores, para fábulas, invencionices, para as denominações, enfim, para muitas coisas erradas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova. Mas ele concorda e aprova essa mensagem aqui. Por isso ele nos enviou essa mensagem. Para que
quando conseguimos ler essa mensagem com os nossos próprios olhos, devemos entender na hora o que devemos fazer. Compreender isso é algo que vai nos colocar de novo no Evangelho que o Senhor Jesus pregou, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno, puro e simples. É esse Evangelho que tem que estar em nossas vidas. Devemos permanecer na verdade dele e nunca se afastar da esperança desse Evangelho. Então, cada um de nós hoje tem que entender isso de uma vez por todas, porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, não podemos mais ficar envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado para o pervertido. Não podemos participar disso. Não podemos se amoldar nem se conformar com ele. Não podemos consentir, nem ser cúmplices e nem coniventes dele em tempo algum. Tudo isso é errado. Tudo isso que vem desse outro Evangelho misturado para o pervertido é errado. E só serve para destruir as nossas vidas. Então, meus irmãos, se você quer reconstruir a sua vida em Cristo, se você quer estar alicerçado na pedra angular que é Cristo Jesus, se você quer estar edificado na verdade do Evangelho, então o que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. E dia após dia se esforçar para entrar nesse Evangelho, para que ele também possa entrar em sua vida. E assim, bons resultados aperfeiçoadores irão acontecer na sua vida. Principalmente pelo fato de que você estará pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho que o Senhor Jesus aprova, que é o Evangelho que Ele quer que você obedeça por toda a sua vida. Então, isso tem que acontecer com você, tem que acontecer comigo, tem que acontecer com todos os nossos outros irmãos, ou seja, tem que acontecer com a igreja de modo geral. Então a igreja, hoje, de forma unânime, ou seja, conforme a opinião de todos têm que ter a mesma opinião, de querer voltar, sim, para o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então o Senhor Jesus está esperando a sua igreja tomar essa decisão. Porque isso é o melhor para a sua igreja. O Senhor Jesus sabe que isso é o melhor para a sua igreja. Então a igreja tem que querer o melhor. E Ele já nos deu o melhor. Ele já nos deu o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que Ele pregou. Então, é esse Evangelho genuíno, puro e simples, que é aquele para o qual devemos voltar. É o único que existe. O texto lá da Epístola de Paulo aos Gálatas fala isso. O qual não é outro. Por que Paulo escreveu que o qual não é outro? Porque não existe outro. Mas o que existe é que alguns que vos perturbam querem perverter esse único evangelho que existe, que é o Evangelho de Cristo. Hoje esse Evangelho de Cristo, infelizmente, por causa de muitas pessoas, se tornou misturado para pervertido. E você não pode cair nesse engano, você não pode cair nesse erro, você não pode se deixar levar ou ser arrastado para esses erros. Não, pelo contrário, você tem que escapar deles, fugir deles, sair fora e voltar para o Evangelho genuíno. Esse sim é o Evangelho saudável para a sua vida. Então, se você quer ter uma vida em Cristo saudável, uma das coisas que você tem que fazer é voltar para o Evangelho genuíno. Esse Evangelho tem que estar na sua consciência, tem que estar na sua fé, fazendo com que a sua consciência e a sua fé sejam saudáveis. Saudáveis ao ponto de fazer você praticar o que é certo, acreditar no que é certo, viver o que é certo. Então, se você quer isso para a sua vida, então você fará bem em atender a essa mensagem aqui, que está dizendo para você voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, agora, você que já leu essa mensagem é um estímulo para você. Ela é uma mensagem que te encoraja a você voltar para o Evangelho genuíno. Então, agora você tem que tomar essa decisão de voltar para o Evangelho genuíno de forma espontânea, de forma voluntária. Então, que você possa fazer isso, para que assim
a sua vida em Cristo possa estar de acordo com Cristo, para que você possa viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do Evangelho. Então que você faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é: não pode haver divisões. Sim, meus irmãos. Onde é que não pode haver divisões? Na igreja. Na igreja não pode haver divisões. Na igreja não pode existir dissensões, divisões, facções e partidos. Mas, infelizmente, hoje, a realidade que nós vemos é essa, que existem dissensões, divisões, facções e partidos nas igrejas. Tudo por causa das denominações. Essas denominações que foram surgindo ao longo do tempo são a causa de haver divisões no corpo de Cristo. Ou seja, são a causa do corpo de Cristo estar dividido. Porque cada grupo foi para uma denominação diferente. E assim vai, está acontecendo até hoje. Começou lá com a Igreja Católica Apostólica Romana, criada pelo imperador Constantino. Depois dela foram surgindo várias outras, e várias outras, e várias outras, e várias outras, e hoje já são milhares, ou até milhões pelo mundo afora aí. Milhões de denominações causadas por dissensões, divisões, partidos, que quebraram a unidade do corpo de Cristo. Separou o corpo de Cristo em vários lugares, em várias partes diferentes. De forma que em qualquer cidade que existe denominações, o corpo de Cristo já está quebrado, já perdeu a unidade do Espírito. Não há mais unidade no corpo. O corpo já foi dividido. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. E já vem acontecendo já desde o primeiro século, como você vai ler nas Escrituras. Então, meus irmãos, isso é um perigo grave que não pode mais continuar acontecendo. Você não pode aceitar isso. Leia lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, que você vai ver. Ele pergunta para aquela igreja onde existiam divisões e partidos: acaso Cristo está dividido? Se essa pergunta fosse feita para você hoje, o que você responderia? Acaso Cristo está dividido? A resposta seria não. Mas se Cristo não está dividido, por que a igreja dele se deixou partir, se deixou dividir em várias denominações na mesma cidade? Então você pensa isso aí. Porque Corinto era uma cidade, é o nome de uma cidade. E a igreja que estava na cidade de Corinto estava dividida em vários partidos. E isso é um erro gravíssimo que foi combatido. Paulo escreveu aquele texto para corrigir esse erro, para que a igreja corrigisse esse erro e não continuasse dividida em partidos. Então, esse mesmo texto tem que ser usado hoje para a igreja se corrigir esse erro. A igreja que está em cada cidade tem que ser um só corpo, um só povo, um único grupo de irmãos juntos, vivendo juntos como uma só alma, como um só espírito. Essa é a unidade do espírito que nós devemos preservar. Mas infelizmente ela não, já faz muito tempo que ela não está sendo preservada. Então, isso é um erro que não pode continuar acontecendo. E para corrigir esse erro, o Senhor Jesus nos envia esta mensagem, que se chama Não Pode Haver Divisões. E como eu já disse, na igreja de Corinto existia esse problema,
que deveria ser corrigido. Porque uma igreja tem que ser indivisível. Uma igreja, em qualquer cidade, tem que ser um único corpo indivisível. Não pode haver divisões. E esse texto que eu vou ler aqui agora, que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre isso. Então eu vou ler esse texto aqui para o esclarecimento dos irmãos, porque eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter lido esse texto. Então eu vou ler esse texto aqui agora. Ele começa assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Vou repetir: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, meus irmãos, esse texto está muito bem claro, ensinando para mim e para você que não pode haver divisões no corpo. Na igreja que estava na cidade de Corinto, não poderia existir divisões no corpo. Não poderia existir dissensões, partidos, facções, grupos isolados. Não poderia existir isso. Então, hoje, este ensino também serve para as nossas vidas hoje. Porque ele continua valendo. Ele não foi relativizado. Pelo contrário, ele ainda tem que continuar sendo afirmado da mesma forma, com o mesmo sentido. Porque essa é a verdade. E a verdade que está escrito é: não pode haver divisões no corpo. Então, na cidade onde você está e na cidade onde eu estou, a igreja de Cristo Jesus que está nessa cidade tem que ser um só corpo. Não pode haver divisões no corpo. Divisões é errado. Divisões e partidos no corpo é errado. Isso quebra a unidade do corpo de Cristo naquela cidade. E
quando isso acontece, quando existem muitas divisões, dissensões e partidos, esse corpo dividido não pode subsistir. Ele vai se autodestruir, ele vai se desintegrar, ele vai se desfazer. Essa é a má consequência que acontece quando existem divisões no corpo, naquela cidade. Então, para corrigir essa falha, foi escrito esse texto, que somado àquele texto do primeiro capítulo dessa mesma epístola, se você ler lá, primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver que aquele texto também foi dito para corrigir também os irmãos. E naquele texto do primeiro capítulo, Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Hoje essa pergunta tem que ser feita para você também. Acaso Cristo está dividido? Não, não está dividido. Pelo contrário, ele está unido. Mas o que está dividido hoje é o corpo de Cristo. Infelizmente, essa é a realidade, que não tem como eu dizer que o corpo de Cristo está unido. Porque eu vejo que está dividido em divisões, dissensões e partidos por aí, que são as denominações. Você anda aí pelas ruas da cidade, você vai ver várias denominações. Várias denominações. Essas denominações dividiram o corpo de Cristo naquela cidade. São grupos isolados que ficam, um bairro em outro. Enfim, essa é a grande realidade que está acontecendo. Que o Senhor Jesus está vendo. E Ele quer corrigir essa falha também, hoje. Porque Ele quer fazer a sua igreja se conscientizar de que é preciso acabar com essas divisões, dissensões e partidos, para que o seu corpo, que é a igreja, em qualquer cidade, seja apenas um único grupo, unido, forte, unido, um corpo que luta para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que o Senhor Jesus quer para a sua igreja hoje. Então, para ajudar ainda mais sobre isso, ele nos envia essa mensagem aqui, que se chama Não Pode Haver Divisões. Eu vou ler essa mensagem agora aqui. Ela começa assim: está escrito: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Meu irmão, na igreja de Deus que estava na cidade de Corinto, havia 4 divisões. Ou seja, 4 partidos diferentes que quebraram a unidade do corpo de Cristo. E isso significou, de forma evidente, que eles já não falavam a mesma coisa e nem eram mais inteiramente unidos, nem na mesma disposição mental e nem no mesmo parecer. E diante desse grave problema, podemos fazer a seguinte pergunta: em uma cidade, a igreja, que é o corpo de Cristo, dividido assim contra si mesmo, pode subsistir? Vou repetir. Em uma cidade, a igreja, que é o corpo de Cristo, dividido assim contra si mesmo, pode subsistir? É claro que não. Porque esse corpo dividido vai se desintegrar, vai se destruir, vai se desfazer. Meu irmão, em qualquer cidade não pode haver divisões no corpo de Cristo, porque todos os que estão em Cristo, em qualquer cidade, são membros desse corpo e devem, assim, cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Meu irmão, em sua cidade, quem é que faz Cristo estar dividido, como se ele estivesse aprovando a divisão do seu corpo?
Meu irmão, em sua cidade a presbiteriana foi a presbiteriana que foi crucificada em seu favor? Meu irmão, em sua cidade você foi batizado em nome da Assembleia de Deus? Meu irmão, se alguém em sua cidade diz, eu sou da Universal do Reino de Deus, e outro diz, eu sou da Batista, e outro diz, eu sou da Deus é Amor, e outro diz, eu sou da Metodista, não é evidente que andamos divididos? Meu irmão, em sua cidade chegou a hora dessas divisões e partidos se acabarem, porque temos que andar como igreja, de um modo digno da vocação a que fomos chamados, porque fomos chamados para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, na igreja, para que o Senhor Jesus possa ver que estamos firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé, porque é só assim que a igreja do Senhor Jesus pode continuar a existir na unidade que o Senhor Jesus aprova. Então, que possamos de forma unânime agirmos para que nesta cidade não exista mais divisões e partidos no corpo de Cristo, e sim unidade como um só coração e alma indivisível, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é de acordo com a vontade do Senhor Jesus que devemos viver. E a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja é que não exista mais divisões e partidos entre elas. A vontade do Senhor Jesus é que a sua igreja não fique envolvida e enredada por denominações que partiram o corpo de Cristo, que fizeram o corpo de Cristo se dividir em vários grupos isolados, onde as pessoas agora, os irmãos agora, eles se apresentam apenas pelas denominações. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Metodista, eu sou da Universal, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Igreja Mundial do Poder de Deus, e por aí vai. Eu sou dessa, eu sou daquela. Então a igreja caiu no mesmo erro que a igreja de Corinto caiu, onde muitos diziam que, alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, outros diziam que eram de Apolo, e outros também diziam que eram de Cristo. E aí Paulo pergunta, acaso Cristo está dividido? E essa pergunta tem que ser feita para você hoje, tem que ser respondida por você. Você que está aí nessas denominações divididas, essas denominações que causaram a divisão no corpo de Cristo em cada cidade, essa pergunta é feita para você hoje. Acaso Cristo está dividido? Dê a sua resposta para essa pergunta. Dê a sua resposta sincera para essa pergunta. Acaso Cristo está dividido? A sua resposta para essa pergunta vai fazer você chegar à conclusão que Cristo não está dividido. Então, se Cristo não está dividido, por que o seu corpo em cada cidade está dividido em várias denominações e partidos e distensões diferentes? Quando você mesmo der essa resposta para essa pergunta, a resposta dessa pergunta vai te levar a entender que você não pode continuar nessas dissensões, nesses partidos, mas sim, você tem que começar a conscientizar os seus irmãos, a estimular, a encorajar os seus irmãos a saírem disso aí, a fugirem e a voltarem a ser um único corpo em cada cidade, para que esse corpo possa preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que o Senhor Jesus quer para a sua igreja em cada cidade. Hoje tem que ser assim. Então, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de fazermos isso, de agirmos dessa forma, para que assim sejamos uma igreja aprovada, sejamos um único corpo, unido, indivisível, que seja um corpo que possa combater
toda e qualquer forma de divisão, de dissensão e partido que possa querer quebrar a unidade do corpo de Cristo em cada cidade. Então, meus irmãos, nessa cidade tem que haver um só corpo. Há um só corpo, um só espírito. E temos que viver em uma única unidade, em um único corpo. Então as Escrituras já nos esclareceram sobre isso, de forma muito clara. Agora, cada um de nós temos que viver de acordo com as Escrituras. Temos que viver de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com a verdade, de acordo com a sua doutrina que nos ensina a respeito disso. Então, meus irmãos, tudo já foi esclarecido. Não há mais dúvidas. Agora, devemos andar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos fez entender hoje. Então, que isso possa acontecer com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.